O assunto do vídeo de hoje governou o Camboja por apenas 4 anos, mas nesse tempo ele mergulhou o país no caos. Na tentativa de criar uma utopia comunista, Pol Pot foi responsável pela morte de 2 milhões de pessoas. Isso era 1/4 da população do Camboja na época. No vídeo de hoje, vamos olhar para a ascensão de Pol Pot, seu infame regime e como ele realmente evitou a justiça. Soloth-Sa, ou também conhecido como seu pseudônimo Pol Pot, nasceu no dia 25 de maio de 1925 na pequena aldeia de Prik Sabu. Ele veio de uma família relativamente próspera. Seu pai era um rico proprietário rural. Ele cresceu em uma casa modesta, recebeu uma boa educação e foi criado como budista. Quando criança, ele ajudava na administração da fazenda e passava o tempo desfrutando da vida rural típica de muitos cambojanos. Quando nasceu, o Camboja estava sob domínio colonial francês. Aos 10 anos, Soloth-Sa foi enviado para viver com parentes ricos e estudar em uma escola particular frequentada pela elite cambojana e pelos filhos dos colonizadores franceses. Sua família tinha laços com a monarquia governante do Camboja e o jovem Soloth-Sa até passava tempo no Palácio Real. Em 1945, Soloth-Sa deixou o Camboja e viajou para a França. Sua posição privilegiada permitiu que ele fosse selecionado para estudar engenharia em uma escola particular de Paris. Foi durante esse tempo que ele teve o primeiro contato com o marxismo, a ideologia política que moldaria seu futuro e o futuro do Camboja. Ele se uniu a um grupo de leitura marxista criado por outros estudantes cambojanos. Ele frequentava reuniões do Partido Comunista Francês e começou a ler as obras de Joseph Stalin, o líder da União Soviética. Ele preferia o trabalho de Stalin ao de Marx. Ele não compreendia totalmente os escritos de Marx, mas era atraído pelas obras de Stalin sobre como um país pode transitar para o socialismo e reestruturar sua economia. Mas, sem dúvida, Mao Zedong foi quem mais inspirou Salazar, especialmente o trabalho de Mao sobre a nova democracia. Este texto estabeleceu um quadro para a revolução em sociedades coloniais e feudais, assim como o Camboja. Salazar foi atraído pela filosofia de Mao sobre a revolução agrária, acreditando que uma verdadeira sociedade comunista só poderia ser construída através da derrubada das elites urbanas e do retorno às tradições agrícolas rurais. Esta visão se tornaria a base do movimento Khmer Vermelho. Em 1953, Soloth-Sa viajou para Saigon, Vietnã. Lá ele se uniu ao Viet Minh, um movimento comunista que lutava pela independência da França. O Viet Minh organizou vietnamitas e pessoas de países vizinhos para lutar contra o domínio colonial. Soloth-Sa se juntou a um desses grupos, mas logo se desiludiu. As forças coloniais francesas foram eventualmente derrotadas e expulsas do Camboja, e o novo governo nacionalista foi liderado pelo rei Sihanouk, que providenciou para que as forças do Viet Minh, no Camboja, partissem. Nas eleições seguintes, os socialistas perderam, mas, para Saloth-Sa, a luta continuava. Reuniões secretas e subterrâneas foram realizadas para aumentar o apoio ao comunismo, enquanto o novo governo reprimia qualquer movimento que buscasse miná-lo. Durante o dia, ele trabalhava como professor, e à noite, seu manifesto para refazer o Camboja era redigido. Em 1959, Soloth-Sa e seus companheiros mais próximos fundaram o Khmer Vermelho. Foi neste ponto que ele adotou o apelido Pol Pot. Pol Pot assumiria o controle do partido quando o líder foi assassinado pelas forças do governo. Em 1963, diante do crescente repressão ao partido, Pol Pot e seu Khmer Vermelho fugiram para as selvas na fronteira entre Vietnã e Camboja. Lá, eles se estabeleceram com os guerrilheiros do Viet Minh. Dos acampamentos na selva, as forças vietnamitas atacavam os americanos em seu país. Campanhas de bombardeio retaliatórias pelos americanos reivindicariam milhares de vidas. Esses ataques contribuíram para que muitos cambojanos se juntassem ao Khmer Vermelho,
o partido ganhou popularidade entre as populações rurais, estabelecendo acampamentos prontos para fazer guerra contra o governo do rei Sihanouk. Mas a vida nesses acampamentos era extremamente brutal. Novos recrutas eram quebrados. Isso era feito com prisão e forçados a pedir perdão por quaisquer transgressões. Em pouco tempo, Pol Pot desenvolveu laços estreitos com a China comunista, visitando Pequim e testemunhando a revolução cultural em pleno andamento. Além do apoio ideológico, os chineses forneceram a Pol Pot muitas armas. E em 1968, Pol Pot lançou seu ataque ao governo de Sihanouk e assim começou a Guerra Civil Cambojana. As fases iniciais desta guerra focaram em obter armas, suprimentos e espalhar propaganda. Com apenas milhares de membros, qualquer tentativa de assumir o controle exigiria um apoio mais amplo. Sihanouk estreitou laços com os americanos, que intensificaram os bombardeios. Porém, em 1970, Sihanouk foi deposto por um golpe militar comandado pelo general Lon Nol. Por sua vez, Sihanouk olhou para o Khmer Vermelho como um potencial aliado, trazendo consigo mais combatentes e um senso de legitimidade para os comunistas. No começo dos anos 1970, a Guerra Civil Cambojana se intensificou, conforme os lados se envolviam em atos mais violentos. O Khmer Vermelho, a partir de seu reduto em áreas rurais, lançou emboscadas, sabotagens e assassinatos contra o exército cambojano. Pol Pot expandiu suas bases revolucionárias no campo e aumentou o recrutamento entre os camponeses. Ele prometeu a eles uma vida melhor, livre de toda exploração. A população rural, sofrendo com o descaso do governo e os bombardeios dos Estados Unidos da América, mostrou-se particularmente receptiva à sua mensagem. Pol Pot logo desenvolveu um culto à personalidade entre seus novos membros, seguindo o exemplo de Stalin e Mao. Em 1973, o Khmer Vermelho se tornou uma força militar formidável e começaram a ameaçar a capital, Phnom Penh. O governo nacionalista, mesmo com apoio americano, começava a enfrentar dificuldades. O governo de Lon Nol estava perdendo terreno diante das táticas de guerrilha do Khmer Vermelho e do amplo apoio popular. A situação foi agravada pelo colapso do governo do Vietnã do Sul e pela retirada das forças dos Estados Unidos da América do Vietnã. Com o Khmer Vermelho no controle de grande parte do país, o próximo objetivo era capturar a capital, Phnom Penh. No dia 17 de abril de 1975, o governo militar se rendeu e o Khmer Vermelho assumiu a capital. Pol Pot declarou que aquele dia marcava o dia zero no novo estado da Kampuchea Democrática, e foi aí que os verdadeiros horrores começaram. Uma vez no controle da cidade, Pol Pot ordenou imediatamente a evacuação de toda a cidade de Phnom Penh. Sob o pretexto de um iminente ataque aéreo americano, todos foram instruídos a sair. Funcionários do governo, policiais, soldados e líderes religiosos foram assassinados quando a cidade foi capturada inicialmente. Isso geralmente era realizado com trauma contundente na parte de trás da cabeça. Balas eram um luxo que o Khmer Vermelho não podia desperdiçar, mas os horrores em Phnom Penh seriam apenas a ponta do iceberg. Milhares de pessoas foram arrastadas de suas casas e de hospitais. Os que recusaram foram assassinados. Todos os aspectos da vida na cidade, tudo que os identificasse como urbanos, lhes foram retirados enquanto marchavam para as selvas. Eles iniciariam novas vidas trabalhando em fazendas do Khmer Vermelho ou como operários em grandes projetos de infraestrutura. Pol Pot acreditava que a cidade era um símbolo de corrupção e, para criar sua sociedade perfeita, todos os cidadãos precisariam retornar ao campo. Urbanização, educação e modernidade eram todos vistos como inimigos de sua sociedade comunista ideal. Todos deveriam ser iguais, um camponês trabalhando nos campos.
embora na realidade não havia absolutamente nenhuma igualdade. Ex-moradores da cidade eram tratados com suspeita. Eles recebiam menos comida do que os outros e eram constantemente vigiados pelos supervisores do Khmer Vermelho. Para os combatentes da Guerra Civil, esses novos trabalhadores, antigos moradores urbanos, eram previamente considerados inimigos. Sob o comando de Pol Pot, o Camboja mergulhou em um pesadelo. Ao longo dos próximos anos, quase 2 milhões de pessoas, o que representava 1/4 da população na época, foram brutalmente assassinadas. Essas vítimas, a maioria das quais eram civis, foram executadas ou morreram de fome, doença e trabalho forçado. Esse trabalho forçado ocorreu principalmente em terras agrícolas estatais. Pol Pot acreditava que alcançar uma sociedade agrária autossuficiente não só protegeria o país de interferências externas, mas também transformaria as pessoas em comunistas perfeitos através do trabalho duro. A vida para essas pessoas era além de brutal. O novo regime calculou que a produção de arroz precisava aumentar 3 vezes para 3 toneladas de arroz por hectare. O objetivo era criar comida suficiente para não apenas alimentar a população, mas vender os excedentes para financiar uma revolução comunista e industrial sem a necessidade de modernidade. Esse era um objetivo ridículo e que nunca seria alcançado, especialmente por pessoas que nunca haviam trabalhado na terra antes. Vivendo de rações escassas, tão pouco quanto 250 gramas de arroz por dia, a população foi lentamente levada à morte por inanição, enquanto eram forçados a tentar criar um estado autossuficiente. Quando essas fazendas, inevitavelmente, falharam em cumprir as cotas, Pol Pot usou repressão extrema para eliminar aqueles que ele acreditava estar sabotando sua utopia. A individualidade era vista como uma ameaça ao seu regime. Os pais não podiam criar seus filhos pequenos. Em vez disso, deveriam ser cuidados pela comunidade inteira. O Estado decidiria com quem você poderia se casar e quando. E qualquer relacionamento não sancionado era tratado com execução pública. Qualquer pessoa que não fosse considerada vivendo a vida de camponês seria marcada como inimiga do Estado, incluindo médicos, professores e os educados. É frequentemente afirmado que simplesmente usar óculos era o suficiente para o Khmer Vermelho te condenar à morte. Em vez disso, eles procuravam qualquer sinal de que a pessoa não fosse da classe camponesa. Óculos poderiam ser um indicador, mas também poderiam ser mãos macias sem sinais de trabalho manual. E na verdadeira hipocrisia comunista, o próprio Pol Pot usava óculos e era bem educado. O cidadão médio poderia se encontrar prisioneiro pelos motivos mais banais: comer em um horário incorreto, não cumprir uma cota de produção ou ser suspeito de ser um agente de alguma agência de espionagem estrangeira buscando destruir todo o duro trabalho de Pol Pot. Para aqueles que eram considerados criminosos ou traidores, o destino seria as infames prisões como a S-21. S-21 tem que ser uma das prisões mais insanas e cruéis de todos os tempos, e isso é comprovado pela sua taxa de mortalidade. A prisão tinha uma taxa de mortalidade quase de 100%. Apenas 7 dos 17 mil prisioneiros enviados para lá sobreviveram. Na tentativa de descobrir redes de dissidentes, os prisioneiros sofriam torturas horrendas. Os guardas administravam eletrocução, açoitamentos e a remoção de unhas com alicates, e eles eram informados de que isso continuaria a menos que revelassem os nomes de seus co-conspiradores planejando sabotar a utopia de Pol Pot. Como resultado disso, muitos prisioneiros inocentes deram os nomes de seus próprios familiares e amigos inocentes, na esperança de que a tortura terminasse. Em vez disso, essas pessoas seriam trazidas e submetidas à mesma tortura horrível, e isso continuaria indefinidamente. Aqueles considerados criminosos pelo Estado
muitas vezes acabavam nos infames campos de extermínio. Levadas de caminhão, as vítimas, algemadas e vendadas, seriam conduzidas uma a uma para covas pré-cavadas. Como mencionamos antes, balas não eram desperdiçadas, então os prisioneiros eram mortos com bambus afiados, picaretas e todo tipo de armas improvisadas. E nos campos de extermínio de Chongqing, bebês eram assassinados ao terem suas cabeças esmagadas contra uma árvore. Os corpos eram então jogados em fossos. A lógica distorcida do Khmer Vermelho era que, se um indivíduo fosse considerado culpado de algum crime contra o Estado, então a família da pessoa também deveria ser assassinada para evitar qualquer retaliação no futuro. Até agora, mais de 19 mil valas comuns foram descobertas. Enquanto isso, Pol Pot governava como ditador do Camboja. Ele adotou seu novo nome, fabricando uma biografia para melhor cultivar seu culto à personalidade. O órgão governante, conhecido como Angkar, era governado quase exclusivamente por Pol Pot, exceto por um breve período em 1976. Neste ponto, Pol Pot renunciou e começou a purgar aqueles dentro do partido considerados leais ao Vietnã. Em 1977, Pol Pot rejeitou a ideia de que o Camboja e o Khmer Vermelho eram comunistas, distanciando-se de outros governos comunistas na Indochina. Em vez disso, Pol Pot declarou que era um revolucionário e continuaria sua própria campanha distorcida. Até 1978, o regime do Khmer Vermelho se tornou cada vez mais errático. As ambições expansionistas de Pol Pot e suas políticas brutais colocaram o Camboja em conflito direto com o Vietnã. Após o fim da guerra com os Estados Unidos da América, o Vietnã concentrou-se no Camboja. Uma simples disputa de fronteira escalou com Pol Pot, acreditando que suas forças estavam conspirando com os vietnamitas e, por isso, ele ordenou uma purga das tropas de fronteira, oficiais e suas famílias. Tão muitas quanto 100 mil pessoas foram torturadas e executadas. Isso apenas enfraqueceu a fronteira do Camboja com o Vietnã, e em 21 de dezembro de 1978, as tropas vietnamitas invadiram. Em apenas 2 semanas, o regime de Pol Pot caiu. As tropas vietnamitas invadiram a capital, descobrindo os horrores das prisões do regime e resgatando os 7 prisioneiros restantes do S-20 e 1. Devido à natureza fechada do país, até este ponto permaneceu incerto para o mundo exterior o que exatamente estava acontecendo e os relatos de refugiados sobre os horrores do regime de Pol Pot muitas vezes eram recebidos com incredulidade. Como resultado desta invasão pelo Vietnã, Pol Pot e os remanescentes do Khmer Vermelho fugiram para a selva ao longo da fronteira com a Tailândia. A partir daí, eles montaram acampamentos guerrilheiros e começaram uma insurgência. Apesar de ter sido deposto e dos milhões assassinados, Pol Pot permaneceu um símbolo para muitos radicais no Khmer Vermelho. Das regiões de fronteira, Pol Pot continuou resistindo por anos. Por 20 anos, Pol Pot travou uma guerra insurgente contra os ocupantes vietnamitas e o governo cambojano que eles instalaram, embora a essa altura ele tivesse abandonado o nome Pol Pot e agora se referisse a si mesmo como Phen, como em Fanboy. Neste ponto, ele foi novamente apoiado pelos chineses, mas também foi apoiado por alguns países capitalistas, e eles continuaram a lutar contra os vietnamitas. Pol Pot iria dissolver o partido em 1981 e em 1985, Pol Pot foi diagnosticado com a doença de Hodgkin, uma forma de câncer. Entre constantes ataques dos vietnamitas e sua doença, Pol Pot se aposentou oficialmente como comandante das forças do Khmer Vermelho. Quando o Vietnã se retirou do Camboja, em 1988, Pol Pot e o Khmer Vermelho retornaram. Novamente, Pol Pot, embora não estivesse no comando, mas, exercendo grande influência, procurou obter apoio da população do Camboja para o ressurgimento do Khmer Vermelho.
Mas o grupo estava em grande parte fraturado e o novo governo cambojano conseguiu entrar em negociações de paz com líderes individuais do Khmer Vermelho e fazê-los depor suas armas. Divisões internas e derrotas militares diminuíram ainda mais o Khmer Vermelho. A saúde de Pol Pot, então, piorou, com um derrame que o deixou paralisado. Isso foi agravado por problemas cardíacos, deixando-o necessitando de oxigênio diariamente. Apesar disso, Pol Pot ainda conseguiu ordenar as execuções daqueles anteriormente leais a ele, temendo que eles o entregassem às autoridades cambojanas. Em junho de 1997, Pol Pot foi preso por membros do Khmer Vermelho. Eles temiam que também fossem os próximos a serem assassinados. Ele foi posto em prisão domiciliar, aguardando julgamento. Em uma clareira na selva, Pol Pot enfrentou um tribunal de líderes do Khmer Vermelho que o condenaram pela execução de membros do partido. Ele foi condenado à prisão perpétua, detido pelo resto de sua vida pelas forças Khmer. Em 15 de abril de 1998, Pol Pot teria morrido de um ataque cardíaco. Ele deveria ser julgado internacionalmente por seus muitos crimes contra a humanidade, mas morreu antes que a justiça pudesse ser feita. Seu corpo foi rapidamente cremado, apesar dos apelos do governo cambojano para entregá-lo para uma autópsia, o que levou alguns a acreditar que sua morte não foi natural. A vida de Pol Pot é um lembrete arrepiante do poder destrutivo das ideologias radicais e da completa desumanização de um país inteiro. Desde seu culto de personalidade distorcido, aos campos de matança, a falta de justiça, a vida e a morte de Pol Pot são verdadeiramente perturbadoras, e ele é considerado o ditador comunista mais maléfico que já viveu. Obrigado.